O segundo poder, ânsia. A garota que batizou a si mesma. Na época tumultuosa, logo depois da crucificação de Cristo, o cristianismo é visto como uma religião proibida. É ilegal ser cristão. Ainda assim, esse homem louco e devotado chamado Paulo viaja de vila a vila contando histórias sobre a sua experiência do Cristo. Ele para em uma pequena vila onde vive uma garota de 17 anos chamada Tecla. Ela consegue ouvir Paulo da janela do quarto. Fica fascinada. Permanece junto à janela por 3 dias e 3 noites, enquanto Paulo reconta suas desventuras com Cristo. Algo começa a se revelar para a jovem, ou algo que sempre existira dentro dela, de repente se precipita para a superfície e naqueles 3 dias sua vida é transformada. O noivo lhe implora que saia da janela. Diz que ela deveria se envergonhar de dirigir o seu amor para longe dele. Ele a lembra do seu dever, da lei, e recorre à mãe da moça, que também implora para que ela volte para eles. Porém, Tecla permanece onde está, e mais ainda deseja se encontrar com Paulo e abandonar a vida que fora esperada dela, substituindo-a por outra que agora sente ser autenticamente sua. O noivo de Tecla denuncia Paulo ao governador, chamando-o de mago, atribuindo a ele poderes de persuadir mulheres jovens a não se casarem. O governador manda prender Paulo e colocá-lo na cadeia. Tecla sai da casa no meio da noite para vê-lo. Ela dá seus braceletes para o carcereiro da prisão para conseguir acesso, e o homem a deixa entrar. A jovem entrega um espelho ornamentado para o guarda da cela, descartando com facilidade os remanescentes de sua velha vida. Ele também a deixa entrar. Depois, ela vai até Paulo e se senta aos pés dele. No dia seguinte, corre o boato de que Tecla fora à prisão para ver Paulo. O noivo se sente muito ultrajado. Tecla é dele, é sua propriedade. A mãe de Tecla concorda e grita para que ela seja punida. A própria mãe sugere que a jovem seja queimada na estaca por quebrar a lei de seu contrato matrimonial, por seguir o seu caminho, por seguir seu coração jovem e ardente. O governador manda açoitar Paulo e o expulsa da cidade, mas para ensinar uma lição faz com que Tecla seja despida e amarrada à estaca. A pira é acesa. Sempre imaginei que Tecla tremia visivelmente. Contudo, a resolução da moça vem de um lugar em sua interioridade, despertando essa coragem que a faz se lembrar de quem é, do que é capaz. Quando as chamas se aproximam, Tecla faz o sinal da cruz e uma nuvem súbita de trovões cobre-a e aos espectadores. A chuva cai sobre o fogo que foi aceso para tirar a vida da jovem, e ela é salva. Ela salvou a si mesma. Tecla encontra um manto para se vestir, um manto que era usado mais comumente por homens, e sai em busca de Paulo para acompanhá-lo. Uma criança a encontra no mercado de uma cidade vizinha, uma criança que sabia onde Paulo podia ser encontrado. Tecla é levada de volta para onde ele a esperava, em prece profunda sem saber se ela sobrevivera ou morrera. Ela o cumprimenta e lhe informa que cortará o cabelo e o seguirá. Paulo se sente lisonjeado, tenho certeza, mas também preocupado. Tecla, pelo que parece, era de uma beleza extraordinária. Então, ele expressa o receio de que Tecla passe por mais provações por ser uma jovem não casada nessa religião proibida chamada cristianismo. A moça o tranquiliza. Apenas dê-me o selo do Cristo, e nenhuma provação me tocará. Ela queria o batismo, queria a confirmação dele, seu pastor, de que estava pronta e talvez merecesse ser batizada. Paulo responde, tenha paciência. Então ela ouve com tanta paciência quanto a do amor e permanece ao lado dele. O ministério de Paulo os leva a Antioquia, uma região que os romanos chamavam de Ásia Menor, que era uma grande parte de todo o Mediterrâneo. Caminham pelas ruas cheias de gente no centro da cidade, quando o rei da Síria, Alexandre, nota Tecla e decide tê-la bem ali, como sua propriedade. Primeiro, esperando despertar a ganância de Paulo, oferece-lhe dinheiro e poder. Paulo finge que não conhece Tecla. Em essência, ele renega Tecla em público para que todos vejam. Ela grita, adolescente, inteligente e empoderada que é, e insiste para que Alexandre não a viole. Sendo Alexandre um rei muito poderoso,
Avança na direção dela assim mesmo e tenta tomar posse de seu direito no meio da rua. Tecla não permite o assédio, arranca a coroa da cabeça de Alexandre e rasga as roupas dele. Os atos da moça atraem a atenção dos curiosos e depois geram vergonha entre eles. De novo, Tecla é salva. Ela se salvou. É levada diante de um tribunal, julgada e sentenciada à morte na arena. Tecla de novo é despida e as mãos são atadas. É conduzida à arena para encarar seu destino. A jovem é forçada a envergar uma palavra, a palavra que revela o crime pela qual foi condenada: sacrilégio. Tecla enverga a palavra sacrilégio. Está em pé e nua no centro de uma arena lotada, enquanto a multidão aplaude a chegada das feras selvagens que vão destruí-las. Uma leoa feroz se aproxima. Com frequência imaginei o olhar de amor que ela deve ter dirigido ao animal. Coragem chegando face a face com coragem. A profundidade do reconhecimento que deve ter acontecido naquele instante. A história conta que a leoa desistiu de atacar Tecla e, em vez disso, deitou-se aos pés da jovem. Frustrados, os oficiais mandaram mais animais selvagens para atacarem, mas a leoa se tornara protetora de Tecla e ataca cada fera que se aproxima para machucá-la. Por fim, a leoa é morta, mas a multidão começa a mudar. As mulheres da multidão começam a gritar: julgamento diabólico! Começam a proclamar a inocência de Tecla e expressar o verdadeiro sacrilégio, que é levar tal amor à morte. Na arena onde está Tecla, há um fosso com água cheio de leões marinhos selvagens. Enquanto mais feras adentram a arena, Tecla declara: em nome de Jesus Cristo, eu me batizo. Quando entra na água, uma nuvem de fogo a cerca, de repente, de modo que a moça não pode ser tocada, e pela terceira e última vez, Tecla se salva. As mulheres da multidão reconhecem quem ela é, ou talvez reconheçam a si mesmas nela. Essa é a parte da história que mais gosto. É a parte que me dá mais esperança, quando as mulheres na multidão não a veem mais como separada delas e, portanto, recusam-se a deixar que ela seja ferida. Juntas, jogam pétalas de rosas, nardo, canela e cardamomo na arena, abaixo, onde a jovem se encontra em pé. E o perfume intoxicante que as rosas e especiarias criam deixam as feras em estupor, e elas se deitam e adormecem. Depois, segundo a escritura, todas as mulheres gritam em uma voz alta como se vinda de uma só boca, elogiando a coragem de Tecla ao salvar-se. Tecla unificou as forças do amor em todas as mulheres em torno dela. Ao se libertar, ela as libertou. Essa história vem com uma das escrituras cristãs mais antigas que já foi encontrada. Ela é intitulada Os Atos de Paulo e Tecla. Os estudiosos sabem que ela foi amplamente lida porque muitas cópias foram recuperadas. Contudo, no fim do século II, um líder e teólogo cristão primitivo, chamado Tertuliano, condenou essa escritura, porque ela sugeria que as mulheres tinham autoridade espiritual para liderar comunidades e batizar. A escritura termina relatando que Tecla curou muitos, que seu ministério durou até a sua morte na idade avançada de 90 anos e que ela está enterrada, acredita-se, bem perto de Paulo. Acredito que o aspecto mais ameaçador dessa história é que Tecla é liberta de quaisquer ilusões de que o poder reside fora dela. A Tecla que teria de estar casada, a Tecla de uma família proeminente com o peso das expectativas da mãe, a garota que estava amarrada pela lei a se tornar uma esposa e não ter direitos terrenos de seguir os ditames, o chamado de sua interioridade. Morreu naqueles 3 dias e noites em que se recusou a deixar a janela e o som da voz de Paulo. A jovem começou a movimentar a própria volição. Começou a ir contra o que se esperava de uma garota considerada o sexo inferior em seus tempos. Ela começou a fazer o que o coração lhe dizia para fazer. Esse foi o sacrilégio para aqueles no poder, o fato de que recusou a obedecer ou validar qualquer autoridade fora de si mesma, até, e no fim das contas, a de Paulo. Tecla se batizou porque percebeu que podia, percebeu que o tempo todo tinha dentro de si o poder de se salvar, e foi o que fez. A paixão de Santa Perpétua.
A matéria gerou uma paixão que não tem imagem porque deriva do que é contrário à natureza. Depois ocorreu uma fusão perturbadora em todo o corpo. É por isso que eu disse: fique contente no coração, embora também permanecendo descontente e desobediente de fato, torne-se contente e agradável apenas na presença daquela outra imagem da natureza. Aquele com 2 ouvidos capazes de ouvir, que ouça. Maria 3, 10, 14. Víbia Perpétua tinha dado à luz há pouco tempo. Os guardas da prisão permitiram que amamentasse o filho enquanto esperava pela sentença. E talvez por ela ser uma mulher de origem nobre da classe mais alta da sociedade romana, também permitiram que tivesse algumas amenidades: uma pena, tinta e papiros. É por isso que sabemos tanto a respeito dela. O diário escrito na prisão em 203, mais tarde denominado A Paixão de Santa Perpétua, é considerado um dos escritos cristãos mais antigos. A emoção, a beleza e a bravura articulam a visão de uma forma de fé mais radical do que aquela que o cristianismo se tornaria mesmo um século mais tarde. Perpétua tinha 22 anos. Era uma filha para o pai, uma esposa para o marido e uma mãe para o filho recém-nascido. Contudo, nenhuma dessas posições como mulher importaram mais para ela do que a verdade de que era cristã. Por isso estava na prisão. Felicitas, uma escrava que estava grávida de 8 meses, foi aprisionada com ela. Sempre imaginei que se confortavam e apoiavam, pois não estavam mais separadas. Não eram mais definidas pelas rígidas estruturas hierárquicas romanas como mulher livre e escrava. Eram irmãs, iguais. E isso é as que tornou tão perigosas. Naquela época, na antiga Cartago, no norte da África, ocupada por Roma no início do século III, a conversão ao cristianismo era um crime punível com a morte. E a razão primária era que as crenças cristãs viravam de ponta cabeça as estruturas de poder e autoridade romanas. A premissa do cristianismo de que somos todos iguais aos olhos de Deus, ou do bem, no Evangelho de Maria nivelou as crenças mantidas com fervor pela sociedade que eram baseadas em sexo, raça, propriedade, riqueza e cidadania. As mulheres eram definidas por sua posição social como filhas, esposas e mães. E as mulheres, independentemente de sua posição social, eram consideradas propriedade com tão poucos direitos quanto um escravo. O imperador não podia ter rivais, nem mesmo um deus. Então, para honrar e celebrar o nascimento do imperador Sétimo Severo, vários jovens catecúmenos cristãos convertidos sob instrução em sua fé antes do batismo foram cercados e feitos cativos. Os cristãos em treinamentos tinham 2 escolhas: renunciar à sua fé ou serem jogados na arena para execução pública. O pai de Perpétua a visitou várias vezes antes da sentença, para apelar que se lembrasse de sua fidelidade a ele como filha, para lembrá-la do lugar dela na ordem das coisas. Meu pai, explica no diário. Por seu amor por mim, quis mudar as minhas ideias e abalar a minha resolução. Durante uma dessas visitas, ela pergunta: Pai, você vê esse vaso aqui? Ele poderia ser chamado por qualquer outro nome além do que é? Não, respondeu o homem. Bem, eu também não posso ser chamada por nada além do que sou, uma cristã. Quando Cristo diz no fim dessa passagem de Maria 3,14, aquele com 2 ouvidos capazes de ouvir que ouça, não está, é claro, se referindo aos ouvidos físicos ou à capacidade de ouvir sons. Refere-se a uma habilidade de ouvir ou compreender a mensagem no interior das palavras. É isso que eu ouço quando leio essa passagem. A matéria gerou uma paixão, que para mim significa o ego. O ego, essa paixão que a matéria, nosso corpo, gera, não tem uma imagem ou identidade real. Imagem aqui é o que é duradouro e eterno. O ego morrerá quando a matéria morrer. Portanto, ele é contrário a esse aspecto mais incondicional do nosso eu, nossa alma, nossa imagem.
Essa imagem, quando nos aprofundamos mais no Evangelho de Maria, reside no coração. O comando, torne-se contente no coração, quer dizer, se funda com a imagem, torne-se mais identificado com a imagem do verdadeiro eu em vez do ego, que morrerá quando o corpo morrer. Permaneça descontente e desobediente com o ego, não apenas o nosso, mas também o dos outros. Não deixe que as regras, projeções e expectativas de uma sociedade que não vê a sua verdadeira imagem o definam. Apenas fique contente e agradável com a imagem de si e seja livre dos limites do ego. Apenas a alma o satisfará e será capaz de definir a natureza de quem você é de verdade. Perpétua nunca titubeou. Ela se tornara contente no coração. Sabia que nunca renunciaria à sua fé. Rezou, contudo, por um sonho que revelasse como encarar a data da sentença, que se aproximava rápido. Ela escreve no diário acerca de uma escada de ouro que subiu em sonho e que se estendia até o paraíso. O sonho viera como resposta a uma prece. Na base da escada estava um dragão feroz, e de cada lado da escada, só 2,5 centímetros para a direita e esquerda de cada degrau, havia todos os tipos de armas mortais. Perpétua pisou na cabeça do dragão para subir a escada, e depois ascendeu com cuidado, para evitar os instrumentos de combate e guerra feitos pelo homem. Chegou ao paraíso no sonho, e isso a encorajou quando ficou diante do júri e confessou que era cristã. Teve também um sonho em que lutava contra um soldado egípcio na arena. Ela observou enquanto seu corpo se transformava de feminino para de repente ficar masculino, nu e oleado para a batalha. Também foi bem-sucedida nesse sonho. E então, quando foi levada para dentro da arena, desnuda e colocada de lado de sua irmã cristã Felicitas, é dito que gritou para a multidão com confiança repetidamente: amem uns aos outros. Descontente e desobediente até o último suspiro, para permanecer contente no coração. A luz dos olhos da vovó Bete. Quando o abençoado disse essas coisas, ele os saudou a todos. Que a paz esteja convosco. Obtenha minha paz em seu interior. Maria 4:1-2. Minha avó Elizabeth, que acreditava em cerveja e anjos em igual medida, foi uma das primeiras cristãs que conheci. O que quero dizer é que conhecê-la, ouvir o que Jesus significava para ela e o que ouvia quando eu lia as Escrituras, tudo isso me ajudou a compreender que não era a Bíblia que me aterrorizava, era o modo como for interpretada. Minha avó foi uma presença de amor para qualquer um que a conhecesse, não apenas para os outros cristãos. Ela exudava essa aceitação profunda pela bela recusa a julgar, sempre. Não existia uma agenda oculta, culpa ou coerção quando mencionava determinada passagem da Escritura ou citava um salmo. Acordei cedo uma manhã, quando estava em casa vinda da faculdade, quando estava arruinada pela insônia, quando os primeiros tremores de uma desordem de ansiedade aflorada estavam só começando a aparecer. Estava profundamente perdida. Não era isso. Quero dizer, essa é a frase que usamos para esse estágio da vida. Essa confusão quando não somos mais crianças, mas ainda não somos adultos. Porém, não era o que eu sentia de verdade. Sabia exatamente quem eu era. Sabia, sem nenhuma dúvida, o que eu perdera. Existia uma parte de mim que estava perdida, uma parte de mim elusiva, efêmera, ainda assim essencial. Sem ela, sentia-me como se estivesse assistindo a minha vida acontecer. Eu a testemunhava, mas não estava presente de verdade nela. Estava presa em meus próprios pensamentos de forma perpétua. Encontrava-me trancada no passado ou sentindo terror em relação ao futuro. Naquela manhã, a vovó Bete estava parada do lado da janela da cozinha, segurando uma xícara de café. A mão tremeu quando levou a xícara devagar aos lábios. Ela me viu e esboçou um sorriso tranquilo e relaxado. Era um sorriso que não era forçado. Não me pedia para sorrir de volta. Parecia começar de algum lugar de dentro dela. Como se o que vi no rosto da minha avó fosse só a ponta do iceberg. Ela estava tão serena, tão contente.
e, em comparação, eu me senti como um furacão muito pequeno e muito cansado. Vovó Beth não estava só, nunca. Era o que me parecia quando estávamos juntas, que havia algo mais além dela. Como se eu estivesse adentrando em algo, um encontro, um diálogo, um caso amoroso. Mesmo enquanto ela ficava lá sozinha, vestindo a camisola de flanela que ia até o pescoço, sorrindo para o cinza de um dezembro gelado e deprimente que apenas Cleveland consegue convocar. Estava presente para uma presença que residia em seu interior, uma presença que parece nunca deixá-la, uma presença que enchia com um amor que iluminava o rosto e fazia os olhos reluzirem como se 2 velas estivessem acesas atrás deles. Nós nos tornávamos correspondentes quando fui para a faculdade e continuamos a nos corresponder anos mais tarde, quando comecei a primeira de, no fim das contas, 3 peregrinações em busca daquela luz que ela parecia possuir de forma inata. Estudei com teólogos estudiosos do Velho e Novo Testamento. Porém, para mim, de certo modo, a vovó Beth sempre foi a autoridade definitiva quando se tratasse de escrituras. Creio que por ela ser a prova viva de que lera nas entrelinhas ou digerira as palavras de um modo que a tinha libertado. E muitos dos mais aclamados teólogos não tinham as luzes dos olhos da vovó Beth. Eles não possuíam a paz que inalava e exalava por ela. Quando Cristo diz: adquira a minha paz dentro de vocês mesmos, no Evangelho de Maria, ouço isso como uma diretiva para me concentrar não em cultuá-lo, mas em nos tornarmos como ele. Não nos distanciarmos dele e o vermos como distintos de nós, mas, pelo contrário, vê-lo como um exemplo daquele que todos nós temos em potencial de nos tornarmos. Podemos adquirir a paz dele em nosso interior, ou pelo menos Beth me provou que isso era possível. Depois que a vovó Beth morreu, minha mãe me deu uma de muitas das cartas que ela guardava de nossa correspondência no decorrer dos anos. A carta estava desgastada e as bordas tinham um cheiro dela. Minha letra cursiva é parente próximo dos hieróglifos. Vovó Beth lera a carta com tanto cuidado que marcou a lápis, acima da tinta vermelha que usei, todas as palavras que tivera dificuldade em entender. Solucei quando vi isso. Eu podia sentir o olhar suave dela na atenção lenta e cuidadosa que deu a cada um dos meus sentimentos. Ela fora a minha testemunha, minha ministra extraordinária e secreta, para me ajudar a esclarecer por que eu parecia amar Cristo e ainda assim encolher-me de medo com tanta frequência na igreja. O que aprendi na escola de teologia e mais tarde no seminário é que existe uma história sobre Jesus que venceu. Existe a versão do Cristo que foi criada no século IV. O imperador Constantino, em 313, por um edito individual, converteu o cristianismo de uma religião de luta, perseguida e proibida, aquela pela qual Perpétua morreu, em uma religião de Estado redefinida pelos homens. O processo de compilação da versão atual da Bíblia, aquela que você encontrará, digamos, na mesa do lado da cama de um quarto de hotel, foi guiada pela necessidade de uma versão unificada do cristianismo. No despertar do Cristo havia muitos cristianismos. Existiam muitas comunidades com ideias variadas acerca do que é ou quem tinha caminhado pela terra. E além da metafísica do que a existência de Cristo pode ter significado em seguida, também existia uma questão mais prática de autoridade. Quem teria autoridade para contar a história? Uma história principal ou uma história linear de Jesus é capturada por um cânone. Contudo, de acordo com a doutora Karen King, é uma história empobrecida. Antes de tudo, a história é incompleta e visivelmente tendenciosa. Os papéis das mulheres, por exemplo, ficam quase suprimidos da vista. Naquela que se tornou a história principal que o cânone bíblico relata, o Jesus masculino escolhe discípulos masculinos que transmitem a tradição e a autoridade para bispos masculinos. Ainda assim, King argumenta:
Nós sabemos que nos primeiros séculos e por toda a história cristã, as mulheres tiveram papéis proeminentes como apóstolas, diáconos, pregadoras e profetas. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, no qual foi decidido quais escrituras fariam parte do cânone e quais seriam suprimidas e posteriormente destruídas. Também foi quando a Igreja destruiu o seu credo oficial, o Credo de Nicena, que é mais ou menos assim: nós acreditamos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, diante de todos os mundos, luz da luz, verdadeiro Deus de Deus verdadeiro, gerado, não criado, ser de uma substância do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, aquele que para nós, homens, e para a nossa salvação desceu e foi encarnado e foi feito homem. As várias escrituras, que não foram escolhidas para fazerem parte da Bíblia canônica, tinham um tema em comum: a confirmação da presença das mulheres no ministério de Cristo e seu relacionamento excepcional com Maria Madalena. Por exemplo, os evangelhos de Tomé e Felipe, entre outros, confirmam que eram 3 os que sempre estavam com Jesus: Maria, a mãe dele, Maria, a irmã dela, e Maria de Magdala, que era chamada de companheira de Jesus. Uma das questões mais proeminentes que a Igreja Ortodoxa quis resolver foi como definir o papel que as mulheres desempenhariam, em especial no que diz respeito à autoridade apostólica. As mulheres poderiam ser apóstolas também e teriam um papel igual na Igreja? Exceto em funerais e batismos, a única época do ano em que eu ia à igreja, depois que parei de frequentá-la, era para participar da Missa do Galo na noite de Natal, na primeira igreja unitária de Cleveland. Era quando a minha mãe nunca deixava de soluçar durante a noite feliz. Eles passavam uma caixa de pequenas velas brancas com saias de papel minúsculas para pegar a cera quando elas fossem acesas. E depois, as luzes do templo eram apagadas. Em silêncio, devagar, um a um, nós acendíamos as nossas velas, passando a chama pela igreja de pavio a pavio. A vovó Beth protegia a chama enquanto sua vela era acesa, e depois o tremor nas mãos forçava a pequena saia da vela a funcionar o tempo todo. A cera voava para todos os lados. Minha irmãzinha Elizabeth e eu ríamos com um amor imenso em nossos olhos, vendo a luta de vovó Beth para não deixar pequenas gotas de cera cair nas mãos. E quando caíam, ela emitia o mais doce som, chocado. Não é que a ideia do Deus Pai fosse tão perturbadora para mim, mas o fato de ser incompleta. Deus como Pai, Jesus como seu Filho unigênito, não faziam sentido. Parecia só um lado de uma história de amor muito mais inclusiva e radical. Nós temos o masculino, o macho e o divino, mas também há o feminino, as mulheres e o ser humano. Fui empurrada para perto da vovó Beth, como sendo quem, de fato, engrandou fisicamente um filho com seu próprio corpo. Um ser que irradia e exuda o tipo de luz que essas pequenas velas só podem simbolizar. E ainda assim, não existe uma palavra dela na história. Não existe deusa, não existe irmã, nenhuma mãe que dá à luz com seu corpo real de um modo muito humano e não imaculado. Eu me pergunto, por que mais pessoas não questionam como seria Deus se Deus também fosse ela? Ou melhor ainda, e se Deus fosse representado como o amor que a maioria dos deuses manifestados simboliza de fato? Caso não tivéssemos silenciado as mulheres e pedido a elas para deixarem o altar desde o início, imagino que o mundo não seria como agora. E me pergunto como as mulheres e garotas seriam tratadas se nós tivéssemos sido capazes desde o início de ouvir quem era o Cristo. Quem é o Cristo de acordo com as mulheres, para mães, filhas,
para as almas de um corpo humano que podem de fato criar vida dentro delas. Ou, para colocar de outro modo, estou animada em ver como o mundo pode mudar se nós mudarmos. No decorrer dos anos, pergunto com delicadeza, respeito, curiosidade e também com raiva suprimida para muitos sacerdotes, ministros e pastores, rabinos e irmãs, se Deus não é um homem, um humano, homem de carne e osso, por que é adequado um teólogo usar o nome de gênero masculino pai? Por que não é irresponsável se referir a Deus como Ele, quando todos nós, masculinos, femininos, intersexuais, transexuais, não binários, feitos igualmente à imagem do divino? Como nós não podemos ver a hierarquia deturpada que isso sempre recria? As reações variam quando se trata dessa ideia disseminada e cobiçada de maneira profunda de que Deus é masculino. Existe a versão: Deus, o Pai, é uma expressão de proteção e amor. Em geral, isso é dito com um olhar que faz com que me ensina uma aberração. Por que ela não sente as vibrações paternas? Existe a distração. Como foi o seu relacionamento com seu pai? E a deflexão. Bem, sabe, é claro que Deus não é um pai de verdade. Deus é simplesmente amor. E, em geral, a última é dita com condescendência, como se eu fosse a pessoa que chama Deus de pai e que entendera tudo errado, como se o sacerdote estivesse dando tapinhas na minha cabeça. Ora, ora, criança tola, todos nós dizemos pai, mas não queremos dizer isso na verdade. É assim que posso explicar o que significa para mim ficar sentada no banco da igreja quando só Deus Pai é apregoado. Lembra-se de como nos anos 1980 nós ainda pensávamos que era normal fumar em aviões? Já havia informações acerca das estatísticas sobre os efeitos danosos de fumar e até nós fumantes passivos. Mas lá estávamos nós escolhendo nossos lugares na área de fumantes ou não fumantes. E aqui estamos nós, em pleno século XXI, com todas as estatísticas a respeito da posição das mulheres em todo o mundo, as estatísticas de ataques sexuais e abuso, de salários desiguais e falta de oportunidade ou educação, além de casamentos forçados. Aqui estamos nós, em uma era de informação sobre o impacto psicológico em garotas que sempre só ouvem referências a Deus como masculino e como pai. Aqui estamos nós em um mundo que pratica ou reforça, em meio à própria cultura, aquilo que é apregoado nos templos e nos locais de adoração. É como me sinto ao permanecer em uma igreja que está cheia apenas de Deus, os pais. É como me sentar na área de fumantes de um avião nos anos 80. Todo mundo em volta de mim pensa que nós somos perfeitos. E estou sentada lá, tossindo por causa da fumaça. Senti essa mistura de raiva e devoção sentada ao lado da vovó Beth, ouvindo a congregação cantar Noite Feliz, um tanto fora do tom e tentando digerir a referência constante a Deus como um pai e apenas um pai. Eu me vi olhando para Beth sorrindo diante do ó, proferido em tom alto, quando a cera quente passou pela saia de papel da vela que segurava. Senti pura gratidão por estar lendo a escritura que brilhava para mim nas rugas do rosto radiante dela. O cristão mais raivoso que conheci. Fique em guarda para que ninguém o engane dizendo: olhe para cá ou olhe para lá, pois o fruto da humanidade verdadeira existe dentro de você. Siga. Os que buscam por ela a encontrarão. Maria 4:3-7. Ele se imprensara entre duas pranchas de comprimento de seu torso. Elas estavam cobertas com versos da Bíblia que, com clareza na interpretação dele, condenavam relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como pecaminosos. À distância, só senti pena. O homem mal podia se movimentar. Estava todo vermelho, superaquecido e machucado por carregar o anúncio com o corpo. Emanava aquele tipo de tristeza solitária que só os realmente deprimidos podem emitir.
Imaginei o cheiro de latas vazias, de comida de gato, uma cruz assustadora acima da cama dele e o padrão floral mais aterrorizante em seu edredom. Era um homem pequeno, com uma voz alta, e tive a esperança de lançar um olhar cauteloso, embora simpático, em sua direção quando passei. Contudo, quando cheguei mais perto e as palavras se tornaram mais audíveis, fiquei ofendida. Depois senti a raiva ferver em meu sangue. O homem se autodenominava um verdadeiro cristão, estimulado por Cristo a converter os pecadores do mundo. Minha faculdade de mulheres era bem conhecida como um lugar seguro para a comunidade LGBT e localizada em uma cidade pequena mencionada como a capital lésbica do mundo. As veias no pescoço do pregador estavam saltadas. Ele gritava acerca das pessoas desprezíveis, ou seja, nós, que queimariam no inferno por seus pecados. Não pude acreditar na quantidade de ódio e raiva contida dentro dele. Aproximando-me do homem, senti como se tentasse passar por uma bomba relógio humana. Eu nunca me identifiquei como hétero. A poeta Adrienne Rich descreve a sexualidade como um contínuo em vez de um ponto fixo. Identifico-me com isso. O que me parece real é que me apaixono por um aspecto de uma pessoa que não pode ser visto com os olhos, apenas sentido. Lembro de me interessar na primeira vez que ouvi uma mulher em um de seus retiros descrever-se como uma sapiosexual. Ela era atraída pelo intelecto das pessoas. Então, tomei emprestado aquilo por um tempo. Porém, não é a mente que me balança, é o coração, a alma de uma pessoa. Então, talvez eu seja uma cardiossexual? Duvido de que algum dia diria isso em voz alta, mas em nome da verdade digo aqui, me apaixono por corações, por uma pessoa selvagem, em geral, destroçada, de coração aberto. Fique em guarda para que ninguém o engane dizendo, olhe para cá ou olhe para lá. Essa é uma passagem crucial do Evangelho de Maria, porque ela nos encaminha para a fonte de nossa própria verdade interior. E precisamos ser cuidadosos, desconfiados com aqueles que sugerem possuir uma verdade que nós não possuímos. Ou que precisamos ser como eles, ou pensar como eles para adquiri-la. Não precisamos entregar nenhum de nossos poderes para ninguém, nunca. Deixe-me dizer isso de novo. Não precisamos entregar nenhum de nossos poderes para ninguém, nunca. Porque, de acordo com o Evangelho de Maria, encontraremos o fruto da humanidade verdadeira se buscarmos por ele internamente. Não devemos ceder nunca e aceitarmos uma quase versão de quem somos. Não temos de nos conformar com alguma verdade externa, que alguma versão do que outra pessoa está nos contando é melhor ou mais certa, mais sagrada, mais humana. Não temos que nos ajustar. Não será essa verdade mais abençoada que já ouvimos e da qual devemos sempre nos lembrar? Nós não temos que nos encaixar. Não temos que contorcer quem somos para nos encaixarmos em um molde que nunca foi criado por nós. Quando eu estava de pé perto do homem sanduíche raivoso, ouvindo condenar-nos ao inferno por sermos pecadoras, fiquei perturbada de um jeito como jamais me sentira desde que li a Bíblia pela primeira vez quando ainda era menina e tive urticária. Ou desde que desejei confrontar a senhora Van Complenberg no banco de trás do carro. Se eu tivesse pelos como de um gato, eles estariam eriçados, erguidos, quando fiquei face a face com o pregador, ou face a peito. Ele era de fato baixinho. Tentei conversar com um homem sanduíche raivoso e descobri que minha voz tropeçava em si mesma. Eu mal conseguia dizer a palavra seguinte. O peso de saber o quanto ele estava errado e como me sentia certa tornou impossível falar com calma ou até com muita chance de compreensão. Naquele momento, eu não podia ficar em meu corpo, muito menos convencer o homem de que o ódio que carregava é tão não cristão. Queria dizer algo como: os cristãos tentam amar como Cristo, não odiar e julgar as pessoas.
como se eu fosse uma especialista, mas estava muito ocupada tendo uma experiência fora do corpo. Apenas gritei que ele não tinha o direito de nos condenar e depois saí correndo chorando e tive um colapso na segurança do campus. Senti-me muito ofendida pelo fato de que ele se denominou cristão, de justificar a homofobia com a fé, e o homem se convencera de que estava certo. Demorei muitos meses para entender que o que mais me tirou do sério, na verdade, foi o fato de que lá no fundo eu estava tão convencida quanto ele sobre o significado de ser cristão. E meu entendimento em nada se parecia com a versão dele do inferno e da nação e com a opressiva lista de quem você deve ser, ou com quem não deve fazer sexo para ser salvo e admitido em algum futuro reino distante. Eu estava simplesmente tão convencida sobre minha visão de Cristo quanto o homem sanduíche raivoso. Talvez mais ainda. Porém, ainda não tinha encontrado a escritura que justificasse minha fé. O voto rigoroso de Buda Tara. Vá, então pregue as boas novas sobre o reino. Não estabeleça nenhuma regra além do que determinei para você. Não promulgue lei como legislador, ou então você pode ser dominado por ela. Maria 4:8-10. A Pistis Sophia, um texto do século III descoberto em 1773, contém diálogos com Cristo ressuscitado e seus discípulos mais próximos, em especial Maria Madalena, mas também incluindo a mãe dele, Maria, e Marta de Betânia, irmã de Lázaro. A expressão Pistis Sophia é traduzida aproximadamente como fé de Sofia, ou a fé da sabedoria. Jesus explica quem é ela dizendo: o filho do homem concordou com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino é designado Salvador Criador de todas as coisas. Seu nome feminino é designado Toda Criadora Sofia. Alguns a chamam de Pistis. Certo, eu sei. Não está tão claro. Porém, o que parece evidente nesse texto é que existe um nome masculino e um nome feminino para Deus, ou o que é supremo. Existe um Criador de todas as coisas e uma Criadora. No Evangelho de Felipe, encontrado no século XX, entre as escrituras em Nag Hammadi, no Egito, fica confirmado às claras que Maria e Cristo tinham um relacionamento que a distinguia dos outros discípulos. A companheira do filho é Miriam de Magdala. O mestre a ama mais do que todos os discípulos. Com frequência, ele a beija na boca. Se Cristo pôde escolher uma mulher, um ser da raça mal considerada poderosa ou digna o suficiente até de existir, como sua companheira espiritual, sua igual, tal fato representa uma mudança fundamental no que significa ser homem e ser mulher. Em Pistis Sophia, Maria diz a Jesus: meu Senhor, minha mente compreende o tempo todo que eu devia me adiantar e dar a interpretação das palavras que a sabedoria falou. Mas tenho medo de Pedro, pois ele me ameaça e odeia a nossa raça. No primeiro século do Império Romano, quando Cristo e Maria viveram, as hierarquias de existência eram arraigadas, como continuaria a ser para Tecla e Perpétua no século II e III. O sexo feminino, a raça, a qual Maria Madalena pertencia, a raça das mulheres, era considerada propriedade, mais dispensável e menos valiosa do que um homem. Os homens, em particular, os homens romanos no poder, estavam sentados lá, nos mais altos escalões da estrutura hierárquica. O amor de Cristo por Maria Madalena e a parceria com ela, na verdade, uma escrava aos olhos de Pedro, o mais baixo entre os níveis baixos de existência, causavam no apóstolo um extremo desconforto e confusão, e ameaçavam a ordem do mundo como ele entendia. Como podia Cristo amar Maria mais do que a ele? Como Cristo podia amar Maria, uma mulher, mais do que a ele, um homem? Essa era uma ruptura nas estruturas de poder das quais dependia o próprio poder de Pedro. É claro que os sexos são diferentes no aspecto físico. Os corpos masculino e feminino, tanto interna como externamente, têm órgãos
que não são os mesmos, diferenças essenciais para a reprodução. O que nós vemos, entretanto, quando olhamos para um homem ou uma mulher, é mais do que apenas um corpo. Quando voltamos nosso olhar para o corpo, também focamos o que atribuímos ao corpo masculino e feminino. E isso pode esvaziar a presença de quem nós estamos de fato encontrando. Há um total espectro de existência que continua sendo visto, o amplo contínuo de transexuais e identidades sem conformidade de gênero que fica perdido por completo se nossa visão focar apenas o masculino e feminino. E quando vemos as coisas assim, quando projetamos sobre outra pessoa todas as nossas ideias adquiridas, emprestadas e aprendidas acerca do que significa ser macho e o que significa ser fêmea, caímos na ilusão mais antiga e nos esquecemos do ensinamento central no budismo. A forma é vazio e o vazio é forma. Isso significa que as formas masculina e feminina não têm significado intrínseco além daquele que atribuímos a elas. Tive uma paixão por uma garota na faculdade, na tara verde tibetana, uma Buda feminina, por causa do voto rigoroso que ela fez para dar um fim às ilusões de que um corpo masculino ou feminino é mais poderoso ou sagrado do que outro. Eu fazia um curso sobre budismo e aprendi a meditar, o que me levou a um retiro budista onde, de modo curioso, aprendi primeiro a prece cristã do coração. Tara, em sânscrito, significa atravessar. Ela é conhecida como a mãe da libertação. Ela fará tudo para nos ajudar a atravessar o sofrimento para a consciência. Apaixonei-me por ela por causa da Tara Tantra. Nele, Tara encarna como a filha de um rei. Ela adora passar os dias conversando a respeito de ideias espirituais com um grupo de monges. A certa altura, eles se tornam tão sinceramente impressionados com a moça e tão elevados pelos ensinamentos dela, que lhes dizem que orarão por ela para que reencarne como um homem, e assim venha a ser iluminada. Tara parou por um momento, olhou para os homens atônita, e depois caiu na gargalhada. Não caiu na gargalhada, mas quando li essa história pela primeira vez, foi o que imaginei que ela fizera. Percebendo que os monges falavam com seriedade e estavam cegos de forma profunda e grave pela ilusão de que o corpo feminino pudesse inibir a iluminação em qualquer sentido, Tara, então, volta a oração para eles. Ela faz um voto bem diante de todos, de sempre reencarnar como uma Buda mulher, até todos os seres serem libertos do sofrimento que é essa ilusão perpétua. A forma é vazio e o vazio é forma. Quando Cristo diz, não estabeleça nenhuma regra além do que determinei para você, no Evangelho de Maria, um evangelho que é anterior à exclusão das mulheres de posições de poder dentro da igreja, que aconteceu no século IV, talvez ele se referira à ilusão de que uma pessoa só pode ser digna de liderar uma igreja se nascesse homem. Isso me lembra de uma passagem do romance distópico de Margaret Atwood, O Conto da Aia. Offred é forçada a se tornar uma aia, o que significa que ela deve usar vermelho para simbolizar o seu posto e o fato de que é fértil. Vermelho também por associá-la ao sexo e ao seu sexo, embora ela mesma, como aia, seja proibida de demonstrar paixão. As aias são designadas para um comandante e devem produzir filhos para ele. No mundo de Gilead também existem econo-esposas, martas e não mulheres, todas dependendo de sua utilidade como mulheres para a sociedade. Nesse mundo, Offred diz que tenta evitar olhar para baixo, para o próprio coração. Não por vergonha, mas porque ela explica. Eu não quero olhar para algo que me determina tão completamente. O Evangelho de Maria quer que compreendamos que não somos só esse corpo. Também somos uma alma. Esse corpo humano é a chance de a alma estar aqui. E esse corpo humano, seja masculino ou feminino, ou qualquer coisa no espectro entre eles, não delimita ou determina o que é possível para nós. Compreendendo o mal, Mister. Jesus lhes disse, quando vocês transformam o dois em um, e quando vocês fazem a vida interior como a exterior, e a exterior como a interior,
e o em cima como o embaixo, e quando tornam masculino e feminino apenas um, de modo que o masculino não será masculino, nem o feminino será feminino, quando vocês fazem olhos no lugar de um olho, e mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, uma imagem no lugar de uma imagem, então vocês entrarão no reino. Evangelho de Tomé. Eu não sabia o que estava recebendo, a importância daquilo. Como algo fora colocado em movimento, como um rio silencioso fluindo devagar em minha interioridade que levaria a entalhar meu Grand Canyon pessoal ou iluminar meu Taj Mahal particular. Ouvi pela primeira vez a prece do coração em um retiro budista de meditação silenciosa. O retiro aconteceu logo depois de minha tentativa atabalhoada de confrontar o homem sanduíche raivoso, e foi dado a mim por uma cristã contemplativa, a membra mais velha do nosso grupo, por volta de 70 anos de idade e que era muito brilhante e animada com cada passo do nosso retiro, até mesmo com as atribulações de trabalho silencioso como lavar pratos e varrer a sala de meditação. A mulher era magra e pequena, ainda assim, de algum modo, exudava mais energia que o resto de nós. Não consigo me lembrar o nome dela, mas vamos chamá-la de Penny. Sempre irradiava luz, mesmo naquelas situações ridículas de meditação na madrugada. Ela brilhava. Eu nunca vira alguém reluzir antes, mas ela parecia alguém que se apaixonara profundamente e loucamente havia pouco tempo. Certa tarde, Penny me falou da prece do coração. Disse que a repete interiormente o tempo todo, por isso nem mesmo precisa pensar nela. Explicou que é como uma canção que toca o tempo todo em seu interior. Ainda que pense em outras coisas o dia inteiro, quando mergulha em seu coração, mesmo que só por um momento, lá está ela, ainda soando, ainda circulando do fim para o começo de novo, como um farol na neblina. Penny tinha esse entusiasmo contaminante pelo que virá a seguir, por convidá-lo a entrar, por se deslumbrar com novas experiências em potencial, viver em uma caverna com monges no Tibete, viajar em uma balsa com o marido ao longo dos canais da França e agora estava aprendendo a prática da meditação vipassana em um centro budista em Barre, Massachusetts. Penny não receava o que viria em seguida. Tinha os braços bem abertos para o que quer que fosse. E foi por isso que a amei. Foi por isso que eu gravitava em direção a ela durante os intervalos ou pequenos períodos quando nos era permitido falar. Primeiro, Penny recitou a oração em grego Kyrie eleison. No mesmo instante, ouvi a poesia do refrão da canção do grupo Mr. tocando como em um alto-falante em minha mente. A poesia sobre a estrada que deve ser percorrida pela escuridão à noite para chegar à rodovia na luz. Ela explicou que essas duas palavras em grego são traduzidas como Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim. Comecei a rir, o que era uma reação bizarra, mas deixe-me explicar. Por todos esses anos eu pensava que o Senhor Mr. cantava acerca de sua namorada, Kyrie eleison. Era uma canção que me fazia surtar sempre que eu a ouvia quando menina, sentada no banco de trás da caminhonete Volvo vermelha de minha mãe. Eu gritava e lhe implorava para aumentar o som. Depois cantava bem alto a letra do que imaginava ser uma história de amor sobre o vocalista do grupo e Kyrie eleison, uma mulher misteriosa e esquiva, eu imaginava, que ele esperava que o seguira para onde quer que fosse. Expliquei a Penny como o significado do termo em grego ficara perdido para mim por todos esses anos. E depois perguntei-lhe, por curiosidade, por que ela rezava para Cristo. Não conseguia me imaginar implorando por misericórdia a Cristo. Não me sentia confortável com essa ideia internalizada opressiva que um homem teria de me salvar ou que eu tinha que ser mais uma submissa para ser a santa ou, ainda que deveria admitir que algum aspecto intrínseco a mim era inferior e quase imperdoável, de modo que eu precisava implorar sempre por misericórdia para ser digna dela. Sentia-me péssima e não compreendida como aquela mulher tão cheia de luz colocara essa oração em reprodução automática dentro de si.
Ele disse que não era as palavras que ela se concentrava, e sim naquilo que sentia quando as repetia. Explicou que era como apertar o botão reiniciar do total de si mesma. Ela é mulher, filha, esposa, mãe, cristã, e todas essas identidades de vez em quando podem amarrá-la em um nó firme. A prece do coração a traz de volta a verdade de que ela não é nenhuma dessas identidades. Não passam de ideias, palavras, conceitos, expectativas, projeções. A prece do coração a leva de volta ao início, ou à corrente de luz que ondula atravessando todas as identidades em mutação, como uma constante entre elas. As Três Marias. O amor não recusa nada e não leva nada. Ele é a liberdade maior e mais vasta. Tudo existe pelo amor. Evangelho de Felipe. Penso que o que torna um lugar sagrado é simplesmente o fato de que nós fomos atraídos para ele. Elizabeth, a artista com quem colaborei em The Divine Feminine Oracle, me contou a história de uma mulher chamada Emma Crawford, que se mudou para a pequena cidade de Mannington, Colorado, buscando a cura de uma tuberculose no século XX. Enquanto estava lá, Emma se sentiu compelida a subir a Red Mountain, que ficava nas proximidades. Contra todos os conselhos médicos, escalou a montanha e amarrou um lenço vermelho no topo. No fim, ela morreu de tuberculose, mas o espírito de sua necessidade de escalar a montanha se tornou uma lenda local. A montanha se tornou sagrada apenas porque Emma respondera ao chamado para escalá-la. Lembro-me do esforço considerável que minha colega de quarto na faculdade fazia para não demonstrar com expressões faciais o quanto me considerava esquisita quando explicou que eu me erguera na cama no meio da noite anterior e gritara a respeito de uma mulher com uma capa vermelha à beira-mar. Nós não éramos amigas antes desse acontecimento e o grito só confirmou para ela a razão disso. Eu não tinha ideia do que o meu eu noturno estava falando. Em meus cursos na faculdade, misturava meus estudos sobre as mulheres à minha paixão pelo mundo das religiões. Minha tese de formatura foi a respeito da deusa hindu Kali. E embora o vermelho seja a cor da assinatura dela, Kali não usava capa. Então, ignorei o acontecimento, considerando-o um inevitável rompante de uma sonhadora vívida e uma prova sólida do motivo por que eu preferia viver como uma eremita em um quarto individual. Um ano depois de me formar, estava parada à beira do mar no sul da França, na pequena vila de pescadores de Sainte-Marie-de-la-Mer. Estava em peregrinação por locais sagrados do divino feminino, e Sainte-Marie tinha uma igreja com uma cripta dedicada a uma santa chamada Sara. Santa Sara é conhecida pelo povo cigano como a Rainha dos Excluídos e é celebrada todo dia 24 de maio em um festival em que 4 cavaleiros carregam a imagem dela desde o altar na cripta até o mar. Existem 3 lendas principais que cercam Santa Sara e quem ela poderia ter sido. A primeira é que ela era uma mulher nobre, generosa e de bom coração, que viveu no sul da França recolhendo esmolas para os pobres. Teve uma visão de que as santas mulheres presentes à crucificação de Cristo chegaram ao litoral do país por volta do ano 42, quando as 3 Marias, Maria Madalena, Mãe Maria e Maria Salomé, chegaram em um barco sem velas a Sainte-Marie-de-la-Mer. Acredita-se que Santa Sara foi a primeira a dar-lhes as boas-vindas com os braços abertos e aparentemente proféticos. A segunda lenda, comentada como a Lenda Dourada por causa do livro The Golden Legend de Jacobus Voragine, escrito no século XIII, relata que antes da chegada das 3 Marias no século I, Sara fora uma escrava. Era conhecida como Sara a egípcia e supõe-se possuía poderes de cura ligados à deusa egípcia Ísis. A terceira lenda é que Sara é filha de Maria Madalena e Jesus Cristo. Ela foi o motivo da perseguição às 3 Marias e da fuga para a França. As mulheres queriam proteger Sara dos romanos. Sara, nessa lenda, é compreendida e considerada o Santo Graal vivo, ou sangue real, a linhagem da união de Maria com Jesus. Todas essas 3 lendas alegam que Maria Madalena veio para o sul da França escapando da perseguição.
depois de testemunhar diante da corte de Tibério César a crucificação e a ressurreição de Cristo, e que ela pregou como pastora sobre o que significava ser um verdadeiro ser humano. Anthropos, em grego, que se traduz como alguém que é completamente humano e completamente divino. Completamente divino talvez soe como algo impossível de alcançar ou inacessível por completo, mas veja como, por fim, entendi a frase. Naquela região da França conhecida como Camargue, há uma cruz associada a Maria Madalena. É chamada La Croix de Camargue. A cruz de Camargue, também conhecida como Cruz dos Guardiões. A cruz no topo representa a fé. A âncora dos pecadores locais na parte de baixo representa a esperança. E o coração no meio representa o amor das três Marias que chegaram a Camargue na esteira do Cristo. Esse amor é aquele que muda tudo. É o amor descrito em 1 Coríntios 13, em que Paulo escreve que mesmo se ele pudesse falar a língua dos anjos, mas não tivesse esse amor, ele não teria nada. Mesmo se pudesse conhecer cada verdade oculta, mas não tivesse esse amor, ele não saberia nada. É o amor que é bondoso, nunca invejoso ou convencido. É o amor que se expande quando a verdade triunfa. O amor que abarca todas as coisas, pode aguentar e encarar todas as coisas. O amor que é sempre esperançoso e sempre paciente. É o amor que nunca falha. E isso é o que o torna divino. 1 Coríntios 13:13 diz: fé, esperança e amor perduram. Esses três, mas o maior entre eles é o amor. O que me emocionou ao ver essa cruz foi a presença do coração no centro, porque, de algum modo, no decorrer dos séculos, o foco no amor foi obscurecido e substituído pelo medo. Exatamente como a história de Maria Madalena e seu papel na primeira forma do cristianismo. Ela está lá, como um amor que nunca falhou. Eu não imaginava, antes de chegar pela primeira vez em Sainte-Marie-de-la-Mer, que a vila era associada ao legado de Maria Madalena, ou pelo menos não sabia de modo consciente. Contudo, quando ouvi as lendas das três Marias que deram nome à cidade, olhando para os mantos de seda em todos os tons de vermelho colocados em torno da imagem de Santa Sara, naquele sonho da faculdade me voltou à mente com muita intensidade. E não foi como um déjà vu ou um momento em que me senti profética como Sara. Senti-me levada a algo que deu mais sentido para a minha vida, ou, mais ainda, que esse era o sentido da minha vida, encontrar essa vida que existiu para Maria Madalena depois de Cristo. Quando o guia da turnê nos contou a respeito da caverna ao norte de Sainte-Marie-de-la-Mer, chamada La Sainte-Baume, a caverna sagrada onde acredita-se que Maria viveu os últimos 30 anos de vida, meu coração começou a dar saltos como um macaco errático em uma jaula. A única outra vez em que me portei com tanta insanidade foi quando fiquei completamente apaixonada. Sabia que meu coração macaco estava me dizendo algo, como se o meu corpo estivesse marcando a página desse momento para mim, como se estivesse me assegurando de não perder esse vislumbre do que viria, a caverna dela. Pude ouvir meu corpo aplaudir e gritar, a caverna dela. Sempre pensei na história de Maria Madalena acabando depois de ela ter testemunhado a ressurreição. Contudo, Maria teve uma vida que começou de novo, bem naquele lugar, onde eu estava parada no sul da França. Um lugar que tinha me chamado a ele, e havia um amor contido em uma história que eu estava lá para encontrar. Um amor que é a mais alta e vasta liberdade. Um amor que eu estava pronta para dedicar a minha vida para lembrar. A fita vermelha. Jesus disse: eu sou aquele que vem do que é uno. Evangelho de Tomé. Ainda não sei exatamente o que significa, ou melhor dizendo, não sei por que significa tanto. A fita vermelha. Eu a uso no meu pulso esquerdo agora. Não tenho certeza de a ter tirado alguma vez. Quando olho para ela, ouço eco, como uma frequência de rádio ou como aquelas pequenas barras que acendem quando meu laptop procura uma conexão com a internet. Ela irradia, ela transmite. E lá no fundo, nesse lugar que existe antes de palavras ou pensamentos, simplesmente sei que a fita vermelha me ata.
Na cabala, misticismo judaico, a fita vermelha é usada no pulso esquerdo, porque o lado esquerdo do corpo é considerado feminino. É o lado receptivo, o lado onde o nosso coração anatômico bate, e é usado lá tanto para proteção como para honrar o feminino, já que esse é o aspecto de nosso ser físico que permite a nós recebermos o espírito, ou sabermos e sentirmos essa conexão. Na mitologia grega, Ariadne, considerada tanto humana quanto divina, e a consorte do deus grego Dionísio, auxiliou Teseu quando ele entrou no labirinto para matar o Minotauro ao lhe dar um fio vermelho. Teseu foi capaz de encontrar o caminho para fora do labirinto escuro por causa do fio. Também me deparei com uma lenda japonesa segundo a qual a fita vermelha tem a ver com o nosso destino. Estamos amarrados por essa fita vermelha a todas as pessoas que estamos destinados a conhecer para que a alma evolua. Cada encontro, mesmo mais aleatório, já foi de fato tecido para nós em um tapete escalarte antes de nascermos. A primeira vez que vi a fita vermelha foi a última vez que encontrei com a xamã. Eu estava trabalhando com ela para recuperar aquela parte de mim que sentia estar perdida. A palavra parte não transmite a ideia exata. Metade descreve melhor a sensação. Sabia da existência dessa outra metade por causa de uma falta palpável dela que eu sentia. Era mais do que solidão. Eu sentia fisicamente. A falta dessa outra metade era como um membro fantasma, como uma ausência tão poderosa que se tornara uma presença. É uma presença que sempre está lá, por causa da grande sombra alta lançada pelo fato dela não estar presente. A xamã me ensinou como ter uma visão, ou melhor dizendo, ela me ensinou como me tornar ciente do fato de que a maioria de nós as tem em todo o decorrer do dia, estejamos cientes delas ou não. Ela me ensinou como começar a ver com uma forma diferente a percepção, indo para o interior mais profundo, ou mais para cima e mais para o interior, como C.S. Lewis descreve em As Crônicas de Nárnia. Não tenho certeza sobre como os outros viajam em visões e entendo se você nunca teve uma visão, é provável que já esteja pairando do lado de fora do corpo só de ouvir isso. Parece um conceito estranho, mas de fato não é nada estranho. É uma coisa mais natural do que nós humanos fazemos. Nós visionamos. Usamos a nossa imaginação. O que não percebemos ou não entendemos algumas vezes é que aquilo que imaginamos pode, de fato, nos afetar e mudar. O que nós visualizamos com a nossa imaginação não é só a nossa imaginação. Entre 1913 e 1916, o psicólogo suíço Carl Jung desenvolveu uma forma de meditação que denominou imaginação ativa. Essa técnica de meditação serviu como uma ponte entre o ego consciente e o que Jung descreveu como o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, que inclui a sabedoria e informação que o ego pode nem mesmo compreender. O que é poderoso na imaginação ativa é que ela ajuda a criar rotas entre aquilo que percebemos de forma consciente e o que se mantém escondido no inconsciente. Jung ligou a imaginação ativa com o processo da alquimia, aquele esforço antigo para a unicidade, ou tornar-se ouro. E quando dizemos ouro, significa fundir-se com essas partes do eu fragmentadas ou divididas, fundir o ego e a alma. A alquimia é o processo de unificação do nosso sentido de eu em uma totalidade. É disso que trata o livro vermelho de Jung. A xamã me ensinou como encontrar a árvore do mundo, um motivo espiritual em todas as religiões. Lembro-me da primeira vez que vi a árvore. Quero dizer, interiormente, com os olhos fechados. Eu caminhava por um campo dentro do meu coração. Continue comigo. Quando vi a distância, a visão tirou meu fôlego. Eu a senti tão antiga. Eu a senti como a coisa mais sagrada na existência. Ela produzia a sensação de ver uma parte de mim, como se os galhos que buscavam o alto em direção ao céu fizessem parte do meu corpo, e as raízes que se dirigiam para baixo, para o mundo subterrâneo, também caminhassem por minhas veias. A psique, é claro, não pode ser vista, mas essa árvore trazia a sensação mais próxima de uma imagem dela.
Existe um ditado alquímico que diz: como em cima, também embaixo. Essa foi a verdade metafísica que tive a sensação de encontrar ao ver essa árvore do mundo na minha interioridade. Tudo o que acontecia embaixo, no escuro, estava conectado de modo inerente com o que acontecia acima, a luz. A xamã me ensinara como definir uma intenção forte cada vez que eu tinha uma visão. Tinha de pedir a ajuda da qual necessitava. É assim que o espírito funciona. A xamã me dissera com um sorriso: o espírito é ético, você tem que pedir para receber. Ela me fazia declarar minhas intenções em voz alta, o que sempre me fez sentir envergonhada, porque eu parecia maluca. Mas o fazia assim mesmo. Confiava nela mais do que me importava em parecer sã. E quando parei de questionar tudo o que acontecia na visão, quando confiei que o que ouvi, senti e vivenciei era real no sentido de que era de fato a sabedoria que eu precisava, então tudo veio sem esforço para mim. Meu maior obstáculo foi acreditar que tudo podia ser simples assim, pedir pelo que eu precisava e receber o pedido da interioridade. O que também significa que meu maior obstáculo era acreditar que eu podia ser tão poderosa assim. A árvore era tão familiar para mim como a religião que existiu antes das religiões, como o modelo original no qual todas as religiões estão baseadas. Eu sei como isso funcionou, nada pareceu estranho para mim. Durante essa última visão que tive com a xamã me apoiando, eu pressionei as minhas mãos na casca desgastada da árvore e senti que devia descer por ela. Segui as raízes até sentir como se o ar estivesse mudado, como a cabine de pressurização em um avião mudando de altitude. Encontrava-me submersa no que parecia um reino ou consciência diferente do que aquele onde eu estivera havia apenas um momento. Eu estava em pé dentro de uma caverna. O local era gelado, aquele frio que gela os ossos, que provoca calafrios embaixo da pele. As paredes da caverna estavam reluzindo úmidas. Ouvi um barulho distante e gotejando. Ecoou algum lugar mais embaixo de onde eu estava. Senti que a caverna era interminável, como se nunca parasse de descer, mais para cima e mais para dentro. Nessa visão, soube que alcançara um mundo subterrâneo. Eu definira a intenção de encontrar o remédio ou a mensagem que estivesse mais alinhada a mim naquele momento. Tinha a ver com meu coração. E aquela parte de mim, ou aquela presença que me sentia destinada ou determinada a encontrar. Depois, de repente, senti um golpe de ar, o modo como a brisa nos pega desatentos quando alguém em um restaurante lotado abre a porta. Voltei-me para a direção de onde o ar parecia vir, e foi quando ele, uma presença, entrou. E aqui me faltam as palavras, mas sei que vou contar essa história inteira. Tenho de continuar escrevendo, mesmo depois que as palavras acabarem, além do ponto em que as palavras parecem perder o significado. Ele entrou, e de imediato nós conhecemos um ao outro. Essa é a parte parecida com um sonho, pois como em um sonho não faz nenhum sentido de verdade. Escrevo, ele entrou, e ainda assim não conseguia descrever a aparência física de forma alguma, porque o reconhecimento parecia acontecer por meio de uma faculdade mais precisa do que o olhar. E ele não parecia separado de mim. Depois, nós lutamos, mas não de verdade, parecido com um sonho. Tudo o que fizemos foi olhar um para o outro, mas a sensação era de que rolávamos como furões dementes, rindo e explodindo em luz. Nós nos beijamos, mas não foi como eu beijara antes na vida real. Era como nos fundirmos juntos. Era como se cada beijo fosse um retorno ao que era verdade, para a coisa mais verdadeira entre todas. Foi um júbilo que sempre existira em mim. Foi a experiência de me sentir amada, amada de dentro para fora. Foi uma prova, embora breve, da sensação que vivencio quando não estou mais ausente, quando nenhuma parte de mim está faltando. Enquanto eu agradecia e começava a subir pelas raízes da árvore do mundo, soube que essa experiência ou visão que acabara de ter era o remédio mais profundo que receberia em toda a minha vida. Caminhei pelo campo de volta para o quarto, de volta à minha posição sentada diante da xamã.
Antes que eu abrisse os olhos, ela me pediu para ver se eu tinha trazido algo comigo daquela visão. Com a minha imaginação, ou o olho do coração, vi que nós duas estávamos usando uma fita vermelha amarrada em volta do pulso. As emoções me inundaram quando vi isso. Senti que estava vendo o que sempre estivera lá. O que colocáramos no pulso uma da outra havia tempo demais para a mente perceber. Ambas respiramos profundamente. Eu sabia que a visão estava completa. Abri os olhos para ver os lindos olhos castanhos da xamã transbordando de luz. Ela olhava para mim. Parecia que meus glóbulos oculares estavam em fogo por causa de todo o amor que fluía por eles. Depois, a xamã desabou a chorar e perguntou com um choque e perturbação genuínos: "Por que você não me disse isso antes?" Olhei para ela perplexa e esperei que dissesse mais alguma coisa, mas isso não aconteceu. "Dizer-lhe o quê?" perguntei. "A fita vermelha", ela disse, enquanto cruzava o espaço entre nós e me abraçava. Respirei fundo. Esqueço muitas coisas, tantos detalhes sobre as pessoas que amo que entraram em minha vida e saíram dela. Minha memória parece ser puramente olfativa. Naquele momento, soube que se respirasse com profundidade suficiente, nunca a esqueceria. Os cabelos cacheados dela exalavam perfume de olíbano e gerânio. Sempre que sinto esse aroma, penso nela e vejo de novo aqueles olhos castanhos escuros se acenderem, com uma presença que não é inteiramente desse mundo. Não sabia como perguntar por que a fita vermelha significava tanto para ela. Fingi entender, embora não compreendesse por completo. Eu teria de vivenciar a razão pela qual a fita vermelha indicava para a xamã algo acerca de quem eu sou, acerca de quem nós somos. "Eu me lembro de você", ela disse, com mais amor na voz do que eu podia suportar. "Eu me lembro de você."